Até de um fio de cabelo que está no chão, na almofada. A cabeça está sempre aberta a qualquer tipo de olhar. Meu olhar, ele é todo... Eu já tenho um olhar delicado, um olhar profundo, um olhar microscópico. Eu vejo muito detalhe. Eu estou olhando aqui para uma coisa que ela tem uma forma inteira, mas eu estou olhando um detalhe do brilho da parte metálica e estou olhando exatamente o brilho aonde parte a luz do metálico. Então, assim, eu já tenho essa coisa minha natural. E a outra coisa que eu tenho, vou até falar com o Dani hoje, eu estou voltando aqui para gravar uma voz hoje, aqui do meu álbum novo. E, cara, eu não canto... Teoricamente, eu não canto de verdade em sequência, porque a gente passa o ano inteiro cantando, fazendo shows. Então, eu fico descansando. Uma parte quando eu não estou fazendo shows, eu estou descansando a voz, o corpo, para na semana seguinte estar trabalhando e detonando tudo. Então, eu estou esse um ano... Eu fiz algumas lives e tal, mas eu tô descansando geral. Ou seja, a voz é que nem perna de jogador de futebol. Se ele parar um ano de jogar e de correr, isso vai fazer muita diferença na hora que ele voltar a correr. Tem razão. Então, eu aqui tava aqui pensando, antes de falar com o Dani, tem um ano que eu não canto, cara. Tem um ano que eu não volto, que eu não faço uma gravação séria pra vida inteira, ou que eu não faço shows toda semana. E isso precisa de um exercício, isso precisa de uma rotina, né? Então a gente que compõe também tem essa coisa de uma rotina de composição, e onde você tem que estar com os sentidos sempre abertos, sempre com a possibilidade de você escrever alguma coisa. Enfim, com essa necessidade, eu escolhi que essa música eu tinha que falar com o Pedro Luiz. Pedro Luiz, nosso querido Pedro Luiz, grande mestre Pedro Luiz, meu amigo querido, e que a gente já tinha feito antes uma outra canção que era... Só a cor da cidade mistura a cor da massa, que pulsa o som da cidade na luz do astro rei maior. Sou da cor da cidade, caminho junto com a multidão, que pulsa o som da verdade, tambor da nossa comunicação, que para no sangue, que para no ouvido, sei lá, espalha no ar o batuque da tribo, na força do vento, num só movimento, deságua na água que espalha na cidade, coração de paz, coração de pão, tudo coração de irmão, coração rei, coração de irmão. Então, essa música, por exemplo, essa primeira, fala de comunidade, da velocidade da comunidade, do astro-sol que chega na gente, que envolve todo mundo, e aí vira um coração de paz, coração de irmão, tudo coração de irmão, coração rei, coração, sabe assim, essa música já falava disso, e a gente se juntou para falar disso. A gente fala bem de comunidade, a gente gosta de falar de comunidade. E aí eu chamei o Pedro Luiz. O que aconteceu de cara? Porra, Pedro, vamos falar a favor da nossa comunidade. A favor da comunidade. Aí começa o balé, né? Aí começa o balé das palavras, aí começam as provocações, começam as brincadeiras, começam os sentidos a ficarem expostos, começam as feridas a serem mostradas também, pra gente ver se cuida ou se toca nelas, se espreme, se aperta, porque é isso. Aí vira um grande jogo, uma brincadeira que não é brincadeira e que é séria, mas é um jogo de hipnose, de loucura, de sedução, de indução, que é um encontro de dois compositores que vão falar da música, da canção. E aí essa composição, ela tem essa letra muito minha do Pedro, e o Cidade assina naturalmente a canção. Então nesse exato momento a gente tem essa facilidade de falar, é uma tendência nossa falar de comunidade, a gente se junta para falar de amizade, irmandade e comunidade. Naturalmente que a primeira frase foi a favor da comunidade que espera o bloco passar, porque aí misturou duas coisas. A gente não deixa explícito essa história, a história real da perda de um filho e da recuperação e do amor e da visão de luz a partir de uma mudança de atitude, ou de aceitar uma atitude e fazer o melhor possível dentro dessa aceitação, entendeu? Não dá para descrever isso, porque senão a gente ia expor muito e talvez a história fosse ser triste. Saca, Vika? Contar a história de alguém que... Não dá. Então, como é que a gente... Isso foi muito legal. A favor da comunidade que espera o bloco passar,
ninguém fica na solidão, embarca com suas dores para longe desse lugar. Ou seja, a comunidade, a nossa conversa que sempre foi isso, né? A comunidade sempre se ajuda. É o açúcar, cuida do meu filho, olha pro meu filho enquanto eu estou indo para a escola, enquanto eu estou indo trabalhar. São mulheres que às vezes não têm escolaridade até um ginásio, mas que dão aula de professor de alfabetização. É muito legal isso, né? Mulheres que não são formadas, que não são professoras, mas que ali elas servem enquanto os pais estão saindo e ainda não alfabetizaram seus filhos. Elas ficam tomando conta, mas para uma criança não ficar solta. Eu mesmo participei disso. Na minha rua na casa da dona Helena, ela tinha 7 filhas, 3 delas eram professoras que davam aula só para as crianças ali da rua, ou das ruas próximas, ou davam aula particular, claro, de iniciação. Mas é muito legal isso, todo mundo se ajuda. Então, começa a música daí. Ninguém fica na solidão, a favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores para longe desse lugar. E aí mistura um pouco com a história deles, na verdade. De onde é que vem essa história? Não, que foi aí vem a parte de onde veio a centelha, né? Aí vem o refrão, na verdade. Né? Você entra na história um pouco aí já dentro da história deles, de uma forma sutil, né? Com o pré-refrão. Um pré-refrão. E aí depois vai que já é emendado com o refrão, enfim, lógico. E depois... Porque na real esse pré-refrão que vem agora, ele tem a ver ele é um híbrido das duas partes. Por quê? Quando você fala que a verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, na realidade, eu hoje quando canto, quando eu recito essa música, a realidade dela, a verdade prova que o tempo é o senhor dos 2, 3, 4, 5, quantos destinos for. A verdade o tempo é o senhor de todos os destinos. O tempo é o senhor da vida. Eu normalmente, quando eu vou falar alguma coisa para um suicida, essa semana eu tive um papo com uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, não é minha amiga pessoal, mas que eu gosto muito, então a gente trata de amigo, pessoas que a gente gosta. E ela tentou tirar a própria vida essa semana. E aí eu consegui conversar com ela no mesmo dia, à noite. Ela teve 2 paradas cardíacas e aí de noite eu consegui falar com ela, ninguém conseguia falar, e eu consegui falar, foi a primeira pessoa que eu consegui falar com ela. E eu, nessa coisa, eu falei, cara, você tem que entender 2 coisas. Primeiro, você é muito vitoriosa, seja o ponto de vista que for, mas no caso dela, que é uma menina que os pais já morreram, não sei o que e tal, você é muito vitoriosa porque você pegou tudo que tinha de adverso e transformou em beleza, em bondade, em vitória e tal. Então, não para de esquecer disso, para de deletar isso da sua mente, que você não seja, por mais difícil que seja, você viver sem família, tal, que é isso que é o maior problema dela. E a segunda coisa é que, entenda, caceta, você não é dona do seu tempo, você não é dona do seu destino. Quem é dono do seu destino é o tempo. Você só pode partir dessa vida quando o tempo disser, chegou, você não é mais para você ficar aqui. Até então você tem que lutar pela sua vida o tempo todo, por isso é que você respira. Por que você não pensa para respirar? Porque essa é a lei, você tem um botãozinho dentro de você que fala, tem que viver, e viver é respirar. Então você não pode parar de respirar, você tem que respirar, lutar para respirar. Só quem pode tirar a tua vida é o tempo. Entenda isso. Então, assim, a verdade prova que o tempo é o senhor de 2, 3, 4, de bilhões de destinos, porque é ele que manda tudo. E tudo dá tempo, né, cara? Tudo dá tempo, né? Tudo dá tempo. Enquanto você estiver aqui, tudo é possível, tudo dá tempo, velho. Então, assim, aí vem a coisa. A verdade prova que o tempo é o senhor dos 2 destinos, mas já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, não preciso falar nada, a gente já sabe disso. E aí vai diluindo para ele, no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol amarelo. Aí volta, aí tem uma coisa muito interessante. Todo dia, toda hora, na batida da evolução, a harmonia do passista vai encantar a avenida e todo mundo vai sorrir. Olha só, quando você para pensar, a primeira parte fala lá da comunidade. A segunda parte a gente já vai e fala um pouco da história dos meus amigos do casal. E aí, quando volta para essa terceira parte, eu vou te confessar uma coisa muito legal que eu descobri fazendo palestra, eu faço palestras. E eu descobri
fazendo nas palestras, eu faço algumas a minha palestra é absolutamente autoanalítica. Eu falo sobre trabalho coletivo e superação. E para isso, eu conto a minha história. A minha própria história, conto a história do Cidade Negra, conto a parte que as pessoas não conhecem, antes do Cidade Negra, na realidade, antes do que me conhecem, que eu acho que é a parte mais importante para mim, que é a minha formação, que é o que aconteceu comigo antes. Então, eu nunca entendi. Faz sentido com a comunidade, que todo mundo vai junto, tá? Então você até linka com uma coisa de carnaval, que é, a gente se fode o ano inteiro, mas a gente tá junto. E quando chega no final do ano, a gente consegue mostrar a nossa força, mostrando a festa, a maior beleza de todo mundo. Quem faz é a gente, no meio de um ano difícil pra caramba, num ano de tristeza, de carências e tal, a gente mostra, olha o tamanho da nossa alma, o tamanho da nossa grandiosidade, que é quando a gente se junta e faz o carnaval. Mas isso, o nosso carnaval é o ano inteiro, na favela, na comunidade, todo mundo se ajuda o ano inteiro. Então, mesmo assim, todo dia, toda hora, na batida da evolução, a harmonia do passista vai cantar na avenida. Que porra é essa, né? Que loucura é essa? Por que eu falei isso? Isso é uma frase, são frases em sequência minhas. Fui entender isso fazendo a palestra. Cara, eu sou irmão de 3 mulheres, todas elas são portas-bandeiras, todas elas. Sendo que uma sempre puxou, a mais velha puxava as outras 2. Então a mais velha sempre foi nas agremiações que elas levavam o estandarte. Uma era a primeira porta-bandeira, outra era a segunda porta-bandeira e outra a terceira porta-bandeira. Toda escola de samba tem 3 porta-bandeiras. E tem porta-bandeira mirim também. São 3 porta-bandeiras e a mirim. As minhas irmãs, em todas as escolas de samba dela da vida inteira, e foram várias, elas foram primeira, segunda e terceira porta-bandeira. Ao mesmo tempo que, durante a semana, as 3 tinham a mesma religião, que era uma religião afrodescendente, que é o candomblé. Então elas moravam dentro de uma comunidade de candomblé. A vida delas era totalmente dedicada à religiosidade delas. Elas dividiam isso com o trabalho, mas quando elas não estavam trabalhando, socialmente falando, a vida delas estava toda ligada a um terreiro, ao candomblé. Elas viviam lá dentro, eram braço direito e esquerdo do sacerdote máximo do grupo delas. E, na realidade, quando se vive assim, é como se você simulasse uma aldeia africana. Então as pessoas lá vivem como se fosse dentro de uma aldeia africana, mas com a coisa da terra também muito presente. Algumas plantações, alguns pés de algumas coisas, os santuários dos santos, dos orixás, ornamentados e cuidados, como os santos pedem, né? As comidas certas, as coisas certas, tal, enfim. Então, cara, eu fui entender isso. Eu tava falando da minha infância. Tava dentro de você tudo isso, dia, né? Todo dia, toda hora, na batida da evolução, a harmonia do passista. Saca isso? Todo dia, toda hora, a harmonia do passista vai encantar a avenida. Encantar a avenida e todo mundo vai sorrir. Tem 3 irmãs porta-bandeiras, cara, que era só beleza e riqueza. E ainda tinha essa coisa do candomblé, que também é só beleza e só riqueza. Na realidade é isso, eu voltei para elas, é um agradecimento a elas. Então assim, a música vai revelando um montão de camada que a gente não sabe. E aí vem de novo, a verdade prova que o tempo é o senhor dos 2 destinos, já que para ser homem tem que ter a grandeza do menino, e no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol. E acabou a música. E claro que tem que ter, para essa música tem uma coisa incrível, que essa música talvez não fosse o que não comunicasse o que é, quando na hora que a gente para, a gente faz que não é nada, é só o complemento afetivo de tudo aquilo que a gente está fazendo. É como se fosse uma canção de ninar da gente, da comunidade, de quem está lá dentro, ou uma canção para tranquilizar esses meus amigos que acabaram de ter essa perda difícil e tal. Mas, enfim, no final das contas é essa música. E vou te dizer outra. Não é arranjo que faz a canção. Claro que o Liminha foi um mago na hora da gente pegar aquela canção. Eu acho que essa música o Girassol só tem no acústico, né?
né? Não existe gravação de Girassol sem ser acústica, né? Não tem, a não ser ao vivo. Aí, mas assim... Talvez, mas eu acho que ela não é de álbum de carreira comum, é do acústico.